Você já ouviu falar da dependência emocional na terceira idade? Então prepare-se para que você não tenha esse problema lá. Olá, como vai você? É um prazer enorme ter você hoje aqui nesse programa Doutora Beth Esclarece, e hoje vamos responder a pergunta do Jorge. Ele diz o seguinte: Doutora Beth, minha mãe tem 68 anos e começou a ter um comportamento um pouco estranho, parece dependente demais da gente, começou a fazer uns pedidos um pouco diferentes. Gostaria de saber, é possível a pessoa se tornar um dependente emocional na terceira idade? Muito bem, antes de responder a pergunta dele, eu quero saber se você já é inscrito nesse canal. Se você já é, então dê o seu like, compartilhe com outras pessoas. Acho que tem pouca gente que já ouviu falar desse tema da dependência emocional na terceira idade. E se você não é, então aproveite para se inscrever agora, porque esse canal a gente trata de relacionamentos afetivos complicados, dependência emocional, codependência. Se você gosta de algum desses temas, então esse é o canal certo para você. E respondendo à pergunta do Jorge, o que a gente sabe até agora? Não existem muitos estudos a respeito disso, mas a gente percebe sim que é possível uma pessoa manifestar. Não é que ela não tinha antes essa dependência emocional, mas ela pode manifestar essa dependência somente na terceira idade. Se a gente fizer um estudo mais minucioso da vida dessa pessoa, provavelmente ela já apresentava sim alguns sintomas, algo nessa linha. Então eu acredito que não é muito provável que uma pessoa só apresente sintomas na terceira idade. Provavelmente ela já tinha aí outros sintomas pela vida fora, não foram observados claramente. Mas o que a gente percebe? A dependência emocional nessa fase de idade está mais relacionada ao conceito de fragilidade. Na medida em que a pessoa vai se tornando, vai se sentindo mais frágil diante da vida, o próprio corpo, vai percebendo seus limites, pode ser que isso para ela seja um sinal um tanto quanto de ameaça. E é possível que a partir daí ela comece então a apresentar alguns sinais. Quais seriam os sintomas mais comuns? Primeiro, dificuldade de tomar decisões. Então aquela pessoa que começa a buscar muito a opinião do outro. O que você acha? Faço isso ou faço aquilo? De uma maneira um pouco exagerada. Ela precisa muito de reasseguramento das suas opiniões para poder tomar as decisões. Segundo sintoma é que ela começa a passar as suas responsabilidades para o outro. Responsabilidades que ela ainda é capaz de ter e assumir. Então não estamos falando de coisa que ela não é mais capaz de fazer. É óbvio que aí uma pessoa já teria uma dependência funcional de outra. Mas estamos falando de outro aspecto. Ela ainda é capaz, mas ela começa a pedir ajuda, começa a passar essas responsabilidades. Por exemplo, uma pessoa pode dizer assim para a filha: ah, você me ajuda a lembrar de tomar o remédio? Ou você dá o remédio para mim, porque eu posso esquecer? Ou ela pode ir até o mercado, mas ela pede para alguém ir. Ou ela tem questões pequenas que ela pode resolver, mas ela pede para outras pessoas resolverem. Geralmente, especialmente os filhos ou o marido. Um terceiro sinal interessante é que a pessoa começa a ter dificuldade de discordar das outras pessoas, pelo menos essas pessoas que ela quer manter por perto. Então ela começa a ficar num comportamento mais cordato, não se coloca com tanta clareza ou não se posiciona de uma maneira contrária, porque ela tem receio de que as pessoas se afastem. Um quarto sinal é a dificuldade que ela pode ter de iniciar atividades por conta própria. Alguma coisa que ela poderia fazer, vamos imaginar, ela poderia participar de uma aula de dança de salão, para começar a ir nos bailes de terceira idade, mas ela precisa que alguém vá junto, ela se mostra extremamente dependente nessa hora. Um quinto sinal é o medo de ficar sozinho ou sozinha. Até mesmo por causa da fragilidade, então a pessoa fica assim muito com medo de que algo mais grave aconteça e começa então a demandar muito a presença de outras pessoas. Um sexto sinal é uma preocupação constante com a ideia de ser abandonada, dos filhos se afastarem, e ela então fica constantemente falando da sua solidão, do quanto ela sente falta dos outros, questionando o comportamento do outro em relação a ela, como assim dando pouca atenção, dando pouca presença. Em outras palavras, ela vai se tornando cada vez mais queixosa, se coloca como vítima e vai também adquirindo uma posição mais manipuladora ou dominadora sobre as pessoas,
buscando com que as pessoas se sintam culpadas pelo sofrimento dela, pela falta de opções ou cuidados que ela mesma talvez pudesse fazer, mas não faz por si mesma, e acaba se tornando um peso para as pessoas. E é bom lembrar que isso não é o caminho normal da velhice. Talvez a gente veja tanto esse tipo de comportamento que a gente começa a pensar que isso é o normal. Não, isso não é normal e nem necessário. Pessoas idosas podem muito bem cuidar de si mesmas até onde puderem, mas o que a gente nota de específico no dependente emocional é que ele pode cuidar de si e não faz aquele cuidado e, de certo modo, joga essa responsabilidade para o outro, geralmente os filhos ou o companheiro. Por esses sintomas é que é tão importante que as pessoas se preparem para a terceira idade. A gente vai ganhando idade. Gente, isso aí é um processo inexorável. Se a gente não morrer, a gente vai chegar na terceira idade. Então, a ideia é que a gente se cuide o melhor possível. Se cuide para adiar o máximo possível essas fragilidades, essas limitações físicas, mesmo intelectuais que a gente possa vir a ter. Se manter o máximo possível ativo e dentro da vida moderna. Então, se hoje todo mundo sabe entrar nas redes sociais e é importante que a gente tenha prontidão para se modernizar sempre e não se sentir frágil ou dependente de outras pessoas sem que haja necessidade disso. De qualquer modo, a terceira idade e daí para frente, a gente tem perdas, não tem como não ter perdas. Mas a gente se preparar do ponto de vista funcional, do ponto de vista financeiro, para a gente ter o máximo possível de condições de ser independente, haverá menos chance de a gente se tornar emocionalmente dependente das pessoas. Se a gente sempre cuidar de ter amizades, uma vida bem ativa, onde a gente tem atividades prazerosas, tudo isso facilitará para que a gente adie o máximo possível as perdas na idade avançada e essa dependência emocional de pessoas. E é claro, se você não trabalha a sua dependência emocional agora, quando chegar na terceira idade, provavelmente também vai sentir uma piora nesse estado, nesse quadro. Um outro aspecto importante, já que as perdas são inevitáveis, alguma perda a gente vai tendo no meio do caminho, é importante trabalhar a aceitação. Qual a minha capacidade de aceitar as perdas hoje? Hoje cada um de nós vai ganhando de idade e vai tendo algumas perdas. Qual é a minha capacidade de conviver com isso de maneira mais tranquila, aceitando que assim é a vida, a gente pode usar de sabedoria para lidar com a vida ou não, e aceitar é uma ação de sabedoria. E a gente continuar se desafiando cada vez mais, não ficando na zona de conforto, trabalhar para a gente conseguir sempre se perceber jovem, de mente jovem, de espírito jovem. Essa é a questão chave. Se a gente cuidar bem do hoje, cada vez cuidando mais de nós mesmos, tem uma enorme chance de que a gente não vá sofrer disso lá na frente. Você conhece alguém assim? De repente mãe, avó, alguém da sua família, ou você mesma está percebendo alguns sinais assim em você? Comenta com a gente, conta a sua história, deixa a gente conversar junto a respeito disso. E se você gostou desse vídeo, eu peço então que você dê o seu like. Se ainda não se inscreveu no canal, aproveite e se inscreva agora e não esqueça de clicar no sininho para receber as notificações. Tudo de bom para você, tenha uma semana excelente, até o próximo vídeo.